Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos à revisão do módulo 2, Novos Problemas e uma Nova Ciência. Quando nós começamos a compreender o que era a sociologia, nós vimos que a sociedade do século XVIII ela passou por transformações importantes com a Revolução Industrial, com o Iluminismo, e uma nova forma de pensar começa a surgir, uma nova forma de vida começa a surgir. E a gente sabe que para novos problemas nós precisamos de novas soluções, exatamente. Muitos problemas sociais decorrentes de tantas transformações tecnológicas, econômicas, transformações políticas e sociais que foram se somando. E qual seria a ciência que trabalharia questões, problemas que envolvessem a sociedade? Daí surge a necessidade de uma ciência que olhasse para as relações humanas. Por isso, no século XIX, nasce a sociologia, as ciências sociais, para resolver esses problemas tão importantes da sociedade. Vamos prosseguir um pouquinho aqui. Vocês se lembram do mito da caverna? Nós fizemos um trabalho sobre isso, eu mostrei um vídeo para vocês, vou colocar esse vídeo novamente para vocês aí, disponível na plataforma do Eclass. O mito da caverna foi escrito por Platão. Vocês se lembram? O Platão, ele criou esse mito para ilustrar o que aconteceu com o professor dele. Isso, exatamente, o Sócrates, exatamente. O Sócrates era um grego que tinha uma visão diferente da sociedade dele. O Sócrates, ele ensinava jovens e ele provocava esses jovens a utilizar a razão para explicar as coisas. E o mundo grego daquela época, muito mitológico, buscava muito nos deuses a resposta mitológica das coisas através dos deuses. E o Sócrates, ele queria mostrar para os jovens daquela sociedade uma nova perspectiva, respostas, soluções racionais para as coisas. Ele queria demonstrar para aquele grupo de jovens que eles poderiam buscar outras respostas além dos mitos. Só que a maior parte da sociedade ateniense conservadora viu isso como uma ameaça. Então, eles condenam o Sócrates a voltar atrás das coisas que ele estava dizendo para aqueles jovens. Então, ele ficou diante de um dilema. Ou ele voltava atrás das coisas que ele estava ensinando, ou ele seria condenado à morte por envenenamento com um veneno chamado cicuta. Pois bem, Sócrates sabia muito bem das coisas que ele estava falando. E ele preferiu tomar o veneno do que voltar atrás das coisas que ele acreditava. Olha só, ele ousou mostrar um mundo diferente e morreu por isso. No mito da caverna, o Platão está fazendo uma homenagem para o mestre. Por quê? No mito da caverna, nós temos aí um ambiente, a caverna. Se a gente for comparar com a sociedade, essa caverna, ela está se comparando à sociedade ateniense, naquela visão mitológica, certo? Acreditando nos deuses para buscar a resposta das coisas. No mito, então, existem algumas pessoas presas dentro da caverna. Existem 3 homens que estão presos, olhando para a parede. E na parede, ele vê a projeção de imagens. Esses 3 homens são aqueles jovens que o Sócrates estava tentando mostrar que a vida não era aquela de buscar explicações somente nos mitos. Então, olha só, essa sociedade, ela está presa dentro de uma visão muito escura, né? Uma caverna escura. Mas o que acontece dentro do mito? Um dos homens sai da caverna
E eles vão ter contato com o sol, com o mundo, com a natureza. E ele vai entender como as coisas realmente são. E ele descobre que o mundo não são sombras. Quem é esse cara? É o Sócrates. Aí, esse cara, feliz, encantado com tanta descoberta, ele volta para a caverna, sociedade ateniense, e fala assim: ei, o mundo não são sombras. O mundo não é isso que vocês estão imaginando. O mundo tem coisas muito maiores, tem muito mais cor. Existem outras coisas além disso que vocês veem. Aqueles homens da caverna não acreditaram no amigo e tiraram a vida desse amigo. Pois é, lembra do Sócrates? Ele estava tentando alertar os jovens da sociedade ateniense que aquela visão da sociedade grega não era a única resposta para as coisas. E ele foi morto, porque aquela sociedade se recusou a enxergar uma nova visão. E agora nós vamos parar um pouquinho aqui e vamos pensar. Quantas pessoas você conhece que tem dificuldade de ouvir e tentar entender outras visões sobre outros assuntos? Tem gente que fala assim, e eu penso assim, ninguém vai me mudar. É o mal de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Não vou mudar. Quem perde com isso? Exatamente. Quem pensa dessa forma é que está perdendo. Perdendo a oportunidade de ver as coisas por outro ângulo e aprender, descobrir novas coisas. Tem gente que gosta de ficar na caverna. Exatamente. Fica na caverna. E essa caverna pode ser várias coisas. A gente falou sobre isso. Você se lembra que pode ser caverna? O que pode ser caverna? Oi? A mídia? Pode. Os amigos? Também os amigos. A religião? Também. Também pode ser uma caverna. O celular? Também pode ser uma caverna. É isso mesmo. Se essas coisas que nós relacionamos aqui, citamos aqui, não permitir que você, ou você não se permitir olhar por outros pontos de vista, por causa do celular, por causa da mídia, por causa da religião, essas coisas se tornaram uma caverna para você, porque você está permitindo. E a sociologia, ela tem essa proposta de te tirar da caverna, de te proporcionar novas visões das coisas, das pessoas, do mundo. O mundo é muito complexo. Olha o momento difícil que nós estamos vivendo. É preciso se atualizar, cada dia uma novidade. Então, a sociologia busca isso. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Olha só. Então, a sociologia, ela vai partir, essa base sociológica, ela vai ser de algumas coisas muito importantes. O que vai contribuir para que a gente chegue nessa nova ciência? Alguns movimentos filosóficos, tá? O primeiro acontecimento muito importante vai ser aí a Revolução Francesa, século XVIII. O século XVIII está cheio de acontecimento importante. E todas elas, e por trás desses acontecimentos, uma única filosofia. Por exemplo, na Revolução Francesa, qual era a filosofia por trás dela? Iluminismo, você falou? Muito bem. Iluminismo e Renascimento. Olha só, esses dois movimentos culturais e filosóficos vão trazer uma nova visão. Que visão? Uma visão antropocêntrica. A Idade Média, ela tinha uma visão teocêntrica. E agora, essas correntes filosóficas e culturais vão trazer uma visão antropocêntrica. É o homem que responde os conflitos, os questionamentos. É o homem que
busca por respostas dos seus problemas. Não é a religião, não é Deus, é o homem. Então, olha só, com este pensamento surgem várias possibilidades de desenvolvimento, de progresso. Então, daí vem a teoria do progresso contínuo da humanidade. E outra coisa que vai apoiar a ideia de progresso é o capitalismo. Nós progredimos com o Renascimento, com o Iluminismo e com o capitalismo? Eu te pergunto, você percebe uma evolução progressiva? Pensa na sociedade. Nossa sociedade melhorou do século XVIII para o século XIX? Do século XIX para o século XX? Do XX para o XXI? Ah, você deve estar falando, melhorou sim, Pro. Melhorou sim. Concordo com você. Principalmente na questão tecnológica, a nossa vida foi facilitada em vários aspectos por causa da tecnologia, né? Nós viajamos muito mais rápido, nós nos comunicamos muito mais rápido, realmente. Mas só tem o lado bom e o lado ruim. Por causa desse desenvolvimento tecnológico, nós temos um grande número de desempregados. E o desemprego traz o quê? Criminalidade, fome, doenças. Não é? Olha só, tem os dois aspectos, o aspecto positivo e negativo. Positivo e negativo, não é? Para pensar. Vamos avançar aqui um pouquinho. Olha só, o iluminismo trouxe algumas ideias. Trouxe ideias de liberdade de expressão, de religião, de economia, de política, mas de políticas para uma classe social, só pela burguesia. O povo, nada de povo, tá? Por quê? Porque o povo só serve para votar, certo? Depois que eles chegam no poder, a burguesia chega no poder, ele esquece do povo, ele não trabalha mais pro povo, ele só usou o povo para chegar lá, depois ela vai usar a política como instrumento para conseguir os seus próprios interesses, né? Então o pensamento iluminista conduziu uma mudança política, social e tecnológica, que por si só vai trazer um outro acontecimento histórico fundamental, que é a Revolução Industrial, que vai trazer esse aspecto positivo de melhores condições de vida, agilidade nas comunicações, nos transportes, novos medicamentos, né? Isso é muito importante. E traz uma questão positiva também. Olha lá. Uma vida não refletida não vale a pena ser vivida, o Sócrates dizia. Quem não vive para servir, não serve para viver. Todas as nossas ações precisam ser refletidas. Porque se você não refletir sobre o que você faz, como você vai melhorar? E esses movimentos culturais, filosóficos, eles trouxeram à tona o questionamento, a reflexão. Olha, ontem eu tive uma atitude errada, puxa, eu poderia ter feito melhor. Quando essa situação acontecer novamente, eu vou tentar proceder de maneira diferente. Se você não se reavaliar, se você não analisar o que você faz, ou o que você deixou de fazer, como você vai melhorar como ser humano? Como aluno? Como filho? Como amigo? Pense bem, o que precisa melhorar em você? Você precisa ser mais atento? Ouvir mais? Ouça. Precisa se dispor mais a ajudar as pessoas? Vai lá ajudar a mãe a lavar a louça, a arrumar a casa. Precisa ser mais paciente com os seus irmãos? Com os colegas na sala? Precisamos refletir as nossas ações. Quem não sabe o que quer, não vê o que encontra. Quando a gente reflete, a gente começa a se entender e entender o que quer para a vida. Isso faz bem para mim e isso faz bem para as pessoas que me cercam. Vamos prosseguir um pouquinho mais. E a sociologia é uma ferramenta dessas. Olha só, onde a gente pode encontrar a sociologia? A atividade de sociologia como ferramenta.
Pesquisas, olha só, muitas empresas utilizam pesquisas sociais para melhorar seus produtos, criar uma nova estratégia de marketing. E olha, esse ano é ano de eleição, né? Nós vamos escolher os nossos prefeitos. Dataprev, Gallup, essas empresas que fazem pesquisas de intenção de voto, ela tem por trás a pesquisa, e isso é feito por um sociólogo para descobrir qual é a intenção de voto, se está satisfeito ou não com o desempenho do governador, do presidente, tá? Então, a sociologia, ela tem uma utilidade muito grande, tá? Ela vai buscar desmistificar o senso comum através de métodos que comprovem a sua ideia. Ela é metodológica, lembra? Método científico? Exatamente, ela vai comprovar, tá? Ela vai utilizar estatísticas, pesquisa, documento, testes para desenvolver as suas teorias. Sociologia nasceu crítica, filhinha da filosofia, exatamente. Ela é crítica por natureza, filha do iluminismo, nasceu criticando o teocentrismo e continua criticando tanto o iluminismo quanto o capitalismo e o socialismo. A sociologia, ela se debruça sobre as coisas e ela tem a habilidade de analisar, ela te dá a habilidade de analisar e descobrir o que precisa ser mudado para o bem da sociedade, lógico. Ela é filha do iluminismo e da filosofia. O papel da sociologia é desmistificar todas as visões simplistas, fáceis, prontas, políticas, religiosas, escolar. Por que eu tenho que fazer isso? Porque sempre foi feito assim. Mas por que sempre foi feito assim? Não sei. Mas é assim que você vai ter que fazer. Sociologia, ela quer mudar esse olhar que nós temos. Por que tem que ser assim? Desde quando é feito assim? Quem diz que tem que ser assim? Essa é a melhor forma de ser feita? Não podemos fazer isso de outra forma? Ela busca essa inquietação. A gente precisa ter esse olhar. Acho que muitas coisas não vão mudar, eu sei. Mas outras podem mudar para melhor. Não existe sociologia sem questionamento do para quem, por quê, desde quando. Ela vai buscar respostas realistas sobre as coisas que acontecem sobre a nossa sociedade, sobre os fenômenos sociais. Certo? Nós estamos vivendo essa pandemia. Essa pandemia é uma situação social farta para ser analisada. Você imagina quantas perguntas a sociologia não pode fazer diante dessa pandemia? Principalmente sobre o comportamento social das pessoas. Você está ficando em casa? Por que é melhor ficar em casa? Por que eu não posso sair? Quais são os números? Esses números de morte são reais? Ou essa conta está errada? Se está errada para menor ou está errada para maior? Se está errada para menor, por que isso está acontecendo? Isso interfere na minha vida? Olha quantas perguntas, e você está ouvindo essas perguntas e está ouvindo respostas. Você está analisando essas respostas que você está ouvindo diante da TV? Olha só, as pessoas podem dizer o que quer, mas a gente precisa ir atrás de verificar as coisas. Nunca se esqueça disso, tá? Ter uma visão sociológica é muito importante. Visão sociológica é aquela que analisa os fatos por todos os ângulos e perspectivas, foge dos conceitos prontos e do relativismo, busca novas ideias, novas visões, sempre com compromisso ético, respeitoso, consciente e dialogando. Então, se alguém falar para você assim, puxa vida, morreu mais na China do que no Brasil. Quem disse isso? Por quê? Qual foi o tempo lá e qual é o tempo aqui?
não fica aceitando as ideias prontas que colocam para você. Hoje eu vi uma notícia dizendo que uma comparação entre Brasil e Suécia. Nós deveríamos ter feito como a Suécia. A Suécia está numa boa, a pessoa disse isso. Mas sabe qual é a realidade da Suécia? 361 mortes por 1.000 habitantes. Enquanto no Brasil, nós temos um número muito menor, 63 mortes por 1.000 habitantes. Sabe por quê? Porque nós fizemos isolamento social e a Suécia não. Então, quem defendeu a prática sueca, defendeu errado. Porque se você comparar com a nossa realidade aqui, o nosso número de habitantes, a nossa situação é muito melhor, porque nós estamos fazendo isolamento social. Então, tome cuidado com as coisas que você ouve. Nem tudo que as pessoas falam é realmente a realidade. Então, nós vamos ficar aqui, por aqui. Eu vou passar um vídeo para vocês, uma atividade. Vocês vão fazer essa atividade aí do Eclass, vão postar e mandar para que a gente acompanhe o seu desenvolvimento, ok? Um beijo para você e até a próxima aula.